sejam bem-vindos a mais um programa ao vivo do Green Building TV. Hoje, dia 31 de março, último dia do mês, meu relógio bate 2 horas e 11 minutos e eu estou aqui, Andréa Padovan, apresentando no lugar de Alan Banas. Ao meu lado eu tenho a companhia de Marcos Casado. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, Andréa. Tudo Boa bem? Tarde. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que a gente está fazendo a dupla aqui, né? É verdade. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de falar que a edição atual da revista de março e abril já está circulando. Se você ainda não recebeu, em breve receberá na sua casa. E eu gostaria de lembrá-los do anuário da nossa revista, que é uma pesquisa inédita do mercado, diversos números que nunca antes haviam sido divulgados. E temos também algumas matérias sobre as certificações internacionais, as certificações brasileiras, tem muita coisa bacana. Quem ainda não leu, já está disponível. Eu queria apresentar o nosso convidado, Paulo Aridan Soares Mingione, diretor da Odebrecht Realizações Imobiliárias. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Marcos. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Paulo, para a gente começar o programa, seria bacana se você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua formação, do seu interesse na sustentabilidade. Bom, eu sou graduado em engenharia, comecei a minha carreira sempre na área de engenharia e construção. Sou pós-graduado em administração de empresas, trabalhei 15 anos principalmente nessa área de tecnologia, ligado à tecnologia da construção, à engenharia, e há cerca de 10 anos comecei a migrar um pouco para a área de negócios. E verificando essa necessidade de tecnologia, a tecnologia está ligada não só à questão da produtividade, da inovação, do ganho de escala, do ganho de tempos, mas também no ganho de conceitos sustentáveis. Foi mais ou menos nessa época que nós começamos, já na Odebrecht, a participar, a entender um pouco mais do que seriam esses conceitos, do que é esse mercado, quais são esses requisitos, e muito em linha até com o DNA da empresa. A Odebrecht é uma empresa, por trabalhar com obras ou com projetos em áreas muito sensíveis às questões ambientais, ela já traz vamos dizer, no DNA da empresa essa preocupação. Então, causou um pouco de uma curiosidade que eu tinha da minha parte com o DNA da empresa, deu esse casamento, vamos dizer, de interesses e estamos hoje aqui. Muito bom. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da Odebrecht na área da sustentabilidade. Como é essa gestão do meio ambiente? Qual a importância desse aspecto para a empresa? Como eu comentei, a questão de sustentabilidade na Odebrecht vem desde os primórdios da empresa, pelo tipo de negócio que ela faz. E todas as empresas que saem da organização, todas as empresas que compõem a organização, elas trazem como se fosse uma encomenda dos acionistas da holding, que tenha essa questão, esse pilar de sustentabilidade. Hoje, nós trabalhamos na organização, nós trabalhamos com 5 pilares da sustentabilidade. Além da questão ambiental, da questão social, da questão econômica, tem também o viés das questões do trabalhador, então, tanto na parte de saúde, como segurança do trabalho, e um quinto item, que é o item da inserção, que é o item da diversidade, ele é fundamental quando a gente fala em obras fora do Brasil, quando obras fora de centros urbanos. A gente pode pensar que São Paulo não tem muita questão de diversidade, de inserção, mas tem. Recentemente nós estamos sendo demandados pela questão de inserção de pessoas com necessidades especiais, que hoje elas têm uma barreira nas obras, quer por questão de treinamento, por questão de acesso, de acessibilidade ou de conceitos de segurança, então ainda é uma barreira. Então estamos sendo provocados. Normalmente quando a gente fala em diversidade, a primeira imagem que vem na cabeça, os primeiros exemplos são aquelas obras que trabalham, por exemplo, no Oriente Médio, onde você chega a ter 80 etnias, você chega a ter várias religiões, crenças, até a questão de alimentação, então você tem que trabalhar com toda essa diversidade dentro do mesmo canteiro. Mas não, hoje nós começamos a ter essa demanda aqui, dentro do nosso país,
mesmo nos centros urbanos, muito mais ligada à questão da inserção social. Isso é bacana. E o bacana legal da sustentabilidade é que ela tem essa multidisciplinaridade, né? Ela acaba agregando muitas pessoas, muitos conhecimentos, e isso é talvez um dos grandes ganhos também que a sustentabilidade traz, que às vezes a gente não está percebendo, né? Mas ela está fazendo de fato essa inserção, está fazendo com que esse movimento todo, né, consiga embarcar todas essas pessoas. Acho que isso é um trabalho bem legal e é um reflexo, né, de tudo isso que já vem acontecendo. E falando em mercado imobiliário, como a sustentabilidade faz a diferença no mercado? Olha, hoje acho que sustentabilidade, ela é uma questão de diferencial e é uma questão até de sobrevivência do próprio negócio. Por exemplo, vamos imaginar uma questão no conceito de um grande projeto. Você pode ter um grande projeto numa área urbana. Se você resolver que você vai fazer um projeto simplesmente pensando intramuros, do muro para dentro do seu projeto, você não vai conseguir aprovar esse projeto. Qualquer grande projeto hoje, ele traz altos impactos à comunidade, ao entorno, à sociedade. E aí vem aquela pergunta da sociedade: o que a sociedade vai ganhar com isso? Ela vai apenas conviver durante 3, 4, 5 anos com esse impacto e ficar, muitas vezes, com esse impacto convivendo com ele por 20 anos, ou seja, por questão de barulho, por questão de geração de tráfego, ou ela vai ter também um legado que vai trazer algum benefício à sociedade. Então, hoje, a gente fala, quando você está conceituando um projeto, se você já não tiver essa preocupação, isso pode ser o ponto fundamental entre aprovar e não aprovar um projeto. Isso vai. Durante a fase de construção, são os mesmos conceitos. Você tem que pensar hoje em processos construtivos que minimizem os impactos. Todo mundo sabe que morar ao lado de uma obra tem impacto, mas quanto menor esse impacto, quanto mais essa transparência, essa comunicação, melhor. Sabe, essa comunidade, o entorno, ela compreende e ela entende, olha, às vezes é um preço pequeno que eu vou pagar para ter um ganho no futuro. Então é fundamental também durante a fase de construção. E depois, quando a gente pensar já na fase de funcionamento desse projeto, ele tem que ter essa interação com a comunidade. Não pode ser um projeto que ele é uma ilha dentro de um bairro onde ninguém pode usufruir ou pode aproveitar desse projeto. Até porque assim ele não consegue nem cumprir o pilar da sustentabilidade, que é a questão de você trazer, né, essa diversidade de uso, você trazer... A partir do momento que você começa a criar ilhas, isso é uma exclusão social, né? Então, esses projetos abertos que trazem toda essa convivência é importante, né? Essa política de boa vizinhança é fundamental, né? Porque se você não tem esse contato, se não está muito claro isso com o seu entorno, isso pode trazer sérios problemas durante a construção em si. Até mesmo porque a gente sempre fala, né, que construção sustentável não é que ela não vai gerar impacto, mas ela vai minimizar ao máximo todos esses impactos, né? Porque pensar em construir a gente já está gerando impacto. Então a ideia é a gente ir minimizando ao máximo todos esses impactos, né, e buscando soluções para que isso possa ser feito, porque a gente tem que estar construindo, principalmente nessas áreas urbanas onde a gente tem esses vazios, que normalmente às vezes são áreas vazias, né, Paulo? Porque são locais às vezes que já estão contaminados, que foram abandonados, e a gente tem que buscar fazer uma revitalização e recolocar esses espaços em uso. Porque, afinal de contas, a gente tem toda uma infraestrutura já que foi desenvolvida, de transporte, de serviços que estão próximos, e a gente tem, então, buscar usar essas áreas e colocar elas em uso também. E uma mudança que a gente tem visto nos últimos 5 anos, 3 anos para cá, começou de uma maneira um pouco mais tímida, está ficando um pouco mais presente e tenho certeza que daqui a 5 anos nós vamos estar falando de uma maneira diferente, são as questões de legislação, de marco regulatório. Por exemplo, nós estamos vivendo atualmente uma fase de revisão do plano diretor da cidade. Sim. O último plano era de 2002. Esse plano, ele já tem conceitos de sustentabilidade, conceitos onde ele incentiva ou prescreve que tem que ter essa preocupação. Em 2002 não existia nenhum conceito desse. Exatamente. Então já começamos a falar em fluição, já começamos a falar em permeabilidade, estamos falando muito em impacto. Nós estamos numa discussão no momento de um modelo urbanístico diferente, onde você estimula a questão do adensamento ao longo das linhas de transporte. Quer dizer, é uma questão muito inteligente, onde você minimiza a necessidade do automóvel,
tudo isso, e deixa para os centros de bairros, aquelas questões um pouco mais afastados das linhas de transporte principais, você deixa um adensamento menor. Então são conceitos que a gente vê ou do marco ou da legislação que começam a fazer e essa mudança, quer dizer, eu acredito que os empreendedores terão que enxergar o empreendimento imobiliário de uma maneira diferente, não só por uma questão de mercado, de produto mercadológico, mas por uma questão de sobrevivência. O modelo antigo, ele será cada vez mais posto ao largo do mercado. Ele vai ficar cada vez mais afastado, até que em pouco tempo vai deixar de existir. Hoje, esses grandes empreendimentos que você consegue misturar, né, trazer níveis sociais, trazer todo esse trabalho de serviço, são os empreendimentos hoje que estão na frente, né, e é uma tendência natural. Né? Outra coisa muito interessante que a gente vê, essa questão da sustentabilidade, ela começou muito forte nos prédios corporativos e hoje ela começa a ganhar outras escalas, né, dos prédios residenciais, essa questão das indústrias, shopping centers. Então, acho que é uma coisa interessante. Né? Começou muito puxado pelo mercado corporativo, né, dos prédios comerciais, mas hoje ele ganhou uma escala importante de escolas sustentáveis. Né? A gente tem hoje, no governo do estado, o Alckmin definiu que todas as escolas do estado de São Paulo vão ser sustentáveis. Né? Hoje, no escritório, nós estamos certificando 32 escolas do governo do estado. Né? O governo já está chegando a quase 100 escolas seguindo esse modelo. Né? E é legal porque é na escola que as crianças vão ter esse primeiro contato, Sim. vão conseguir até mesmo disseminar esses conceitos de sustentabilidade. Né? Inclusive, acho que, se eu não me engano, no começo do ano saiu um projeto do governo também de retomada dos bairros centrais de São Paulo, dos prédios de moradias da classe mais baixa, né? Uma mistura, classe alta e classe baixa, né? Como a Odebrecht vê isso? Vão surgir vários retrofits que tem a questão da sustentabilidade, né? Como a Odebrecht vê essa retomada das residências no centro de São Paulo? Com muitos bons olhos. Então, acho que são vários projetos, vários conceitos que nós temos ainda que estudar um pouco, nós temos que digerir um pouco mais, definir e fechar alguns conceitos. A questão hoje de você misturar os tipos de unidades residenciais é um modelo que é uma questão até de sobrevivência da cidade. É uma questão, então a gente fala, hoje nós ainda vivemos São Paulo naquele modelo que foi definido na década de 30, de 40 ou 50, onde você tem o bairro residencial de classe alta, o bairro residencial de classe média, onde o entretenimento no outro bairro, onde o emprego, o trabalho está no outro, o centro de compras está no outro. O que isso acaba requerendo da cidade? Um investimento grande em vias, automóvel ou transporte público de qualidade, transporte público de massa. Então, esse modelo, ele precisa começar a falar, não, isso não funciona. Nós precisamos começar até agora o que a gente chama de cidades compactas. Então, ter dentro do bairro o emprego, o trabalho, ter a moradia, o lazer, a escola, ter o equipamento público. A gente vê hoje algumas distorções, por exemplo, se você for olhar na Zona Leste, vamos pegar a região hoje, onde está sendo construído o estádio para a abertura da Copa do Mundo. É uma região com muita residência e pouca oportunidade de emprego. O que acontece? Aquele residente tem que pegar o transporte, estressar cada vez mais o transporte e vir procurar um emprego 2 horas longe da casa dele. Ou então vem de carro que acaba estressando. Por outro lado, o centro tem emprego, tem muita infraestrutura de emprego, pouca residência. Então as pessoas que poderiam morar no centro e fazer as coisas a pé, não, elas moram em bairros não tão centrais e vão estressar mais uma vez, ou as vias ou o transporte público requerendo essa necessidade. Então, essa necessidade de você misturar residências com emprego, com lazer, com entretenimento em bairros, essa é um conceito que até já está sendo estimulado nessa nova legislação. Ele é um conceito que não tem mais volta. Questão também de misturar os tipos de moradia. É fundamental, porque hoje a gente não pode viver quase que um conceito medieval onde você pega, vai fazer uma revitalização de uma área, então pega uma classe mais trabalhadora, mais necessitada, vai oferecer para ela uma residência
a 30 quilômetros de distância de onde ela estava, sendo que toda a vida dela, provavelmente a escola, o trabalho, o lazer, o trabalho também da esposa, porque hoje em dia, tanto o marido como a esposa trabalham, quer dizer, estavam lá perto, você vai acabar gerando um problema. O que era para ser uma solução acaba gerando um problema. Então, tem que haver essa condição de fazer essa mistura dos tipos residenciais. Não é fácil, tem a questão da terra, tem a questão dessa segregação, ainda é difícil. A legislação antiga, ela não incentivava tanto, então nós estamos discutindo uma nova legislação que traga mais estímulos para você conseguir fazer esse mix e acredito que a partir desse ano ou do ano que vem com a aprovação desse novo plano diretor, a nova lei de uso e ocupação do solo, nós vamos ter condições e estímulos para fazer essa mistura de tipos de projetos. Quer sejam residenciais alta renda, média renda, classe mais trabalhadora, mais popular, quer seja o não residencial, o corporativo, o shopping, o centro de compra, o lazer, o entretenimento. Acho que nós vamos ter isso aí. Como você vê hoje, Paulo, essa questão das habitações populares de baixa renda, né? Hoje a gente tem um estímulo da própria Caixa Econômica Federal, que lançou um selo de sustentabilidade para baixa renda, que é o selo Casa Azul, né? Que a gente vê que está cada vez mais ganhando um pouco mais de força. Um selo que no início não tinha nenhum tipo de incentivo fiscal, hoje já passou a ter também um incentivo financeiro, né? Assim mesmo como a gente tem hoje no Rio de Janeiro um programa muito bacana da Prefeitura, que é o Quali Verde, né? É um selo municipal da Prefeitura que visa dar incentivos fiscais de IPTU, de TBI e de ISS para as construtoras que já incorporam esse conceito, né? Eu acho que assim, de novo, esse movimento começou muito forte no comercial e hoje ele começa também a ir para a área das habitações populares, né? O próprio CDHU em São Paulo, né, já tem alguns movimentos voltados para a questão da habitação popular sustentável, né? Não sei se hoje vocês estão se envolvendo um pouco com essa área, não estão? Bom, primeiro, vou começar pela última. Nós ainda não estamos na habitação popular, não estamos trabalhando com isso como empreendimento imobiliário. Nós trabalhamos como prestação de serviço e temos um entendimento que com estímulo a gente consegue também levar essas questões principalmente de redução de consumo para as classes sociais mais necessitadas. Vejo que ainda tem uma necessidade de uma política mais abrangente. Nós estamos, talvez, com alguns pontos. Então, você citou alguns pontos de um caso aqui de um financiamento específico para isso ou um financiamento específico para aquele. Tinha que ter um programa mais completo. Né? Então, você olhar de uma maneira mais global e ter, por exemplo, equipamentos que consomem menos água. Por exemplo, nós temos dispositivos, torneiras ou louças, só que elas ainda são caras. Por que são caras? Porque nós não temos linhas de financiamento para financiar um projeto de uma nova abertura de uma fábrica aqui, por exemplo. Nós não temos escala. Então, começa a virar uma bola de neve. Como é caro, você não tem grande uso, você não tem escala, então não vale a pena investir, porque você não consegue nenhum, e nós vamos ficar sempre o quê? Sempre que só é viável você importar e comprar um equipamento desse, um dispositivo desse, para uma moradia de alta renda. Quando a gente tem que fazer o contrário, nós temos que começar a incentivar. Então, acho que também falta uma visão um pouco mais estratégica de ver toda essa cadeia, não apenas para o comprador, mas para o construtor e para que ele consiga hoje colocar a preços competitivos esses itens. Sim. Vamos lembrar que não adianta a gente fazer e querer que o cliente final, o usuário final pague por isso que ele não vai conseguir. Então nós temos que criar condições para que tenha escala e que todos aqueles dispositivos antigos, sabe, ultrapassados, os gastões de 10 ou 15 anos atrás, que eles naturalmente saiam do mercado. Então seria isso. Nós temos outros incentivos que estão dando, por exemplo, na própria legislação agora, no plano diretor, e também começa a se discutir em ter estímulos de redução, quer sejam de tributos, como o IPTU, ou como algum imposto, quando você tiver uma habitação que ela tenha uma preocupação maior com preservar esses consumos naturais. Então é uma outra política, é um outro programa que nós podemos fazer. Mas, tentando voltar, acho que nós estamos fazendo ainda algumas ações não tão coordenadas. Está todo mundo com uma boa intenção, caminhando,
mas acho que falta uma visão um pouco mais holística de tudo e você fechar com um programa de governo, onde nós vamos pensar num programa para o Brasil, e não para alguns pontos ou alguma, né? Nos próximos 10 anos, o que nós queremos, onde a gente quer chegar, como é que a gente pode financiar e viabilizar para a indústria, que serão os produtores, para os construtores que vão produzir as unidades habitacionais, para os clientes finais, como é que a gente consegue consolidar tudo isso. E como você vê a inserção da tecnologia no processo construtivo dos empreendimentos? A questão do planejamento, dos custos, da logística, de todas as atividades. Fundamental. Primeiro que não dá para a gente falar hoje em empreendimentos, em centros urbanos, onde você não tenha uma logística programada. Então não pode ser. Se a gente voltar 20 anos atrás, chegou tal coisa, para na rua. Sabe? Então abre o portão, ficava o caminhão na rua. Quer dizer, o impacto que você traz para a vizinhança hoje não é mais aceitável. Então tem que ser programado. Até porque você tem restrições de circulação. Você tem materiais específicos que só podem entrar, além de determinados horários, você tem que ter certos cuidados com esses materiais. Tem materiais que não se circulam, não pode circular. Então, quer dizer, essa questão do planejamento, dessa tecnologia da informação, primeiro ela virou fundamental, não só para o seu planejamento, como para a conversa, até para rastrear, acompanhar. O Marcos citou a questão hoje de quando você recupera áreas para a cidade de São Paulo. Não dá para pensar numa recuperação de área onde você não consegue rastrear um caminhão que saia com material contaminado. Exato. Então, ficar simplesmente na boa vontade do motorista ou da empresa, não, você tem que ter o rastreio e condição de acompanhar todo esse material. Quando a gente fala também em tecnologia, nas questões dos materiais, hoje existem materiais, ainda são sonho, mas, por exemplo, a gente começa a ver o último material avançado que é um desejo de consumo dos engenheiros. Você tem vidros dotados com questões de tecnologia, de nanotecnologia, então você pode ter um vidro que ele tem uma capacidade de deixar passar toda a iluminação natural, necessitando cada vez menos iluminação artificial, e por outro lado, ele consegue se controlar e quando está muito calor, quando a transmissão de calor é muito intensa, ele consegue criar uma barreira, porque ele é um vidro inteligente, ele consegue ler as condições e vai mudando conforme a necessidade. Num dia mais quente, ele faz uma barreira a essa transmissão de calor para requerer menos ainda a questão do ar-condicionado interno, que é um grande consumidor de energia elétrica. Então, esse é um caso que é um extremo, mas a gente pode falar as próprias lâmpadas e sistemas de iluminação que nós temos hoje em dia, de alto rendimento, com alta eficiência, então você consegue um índice de iluminação muito maior, com consumo menor de energia. Uma analogia a gente pode fazer para os carros. Hoje em dia os carros são muito... consome menos para conseguir a mesma performance. A mesma coisa estão os materiais. A questão de você eliminar cada vez mais o impacto, ou por geração de ruído, ou por geração de pó, ou por geração de dejetos, de resíduos dentro do canteiro. Você pode fazer isso em fábricas, onde você tem condições muito mais adequadas, tanto para o trabalhador, que é uma coisa trabalhar numa fábrica onde você tem uma bancada, você tem questões ergonométricas muito mais adequadas, onde você vai poupar, vamos chamar assim, a saúde desse trabalhador, porque ele levantando, abaixando, aquela imagem do trabalhador antigamente quebrando pedra com um martelo, isso certamente depois de 5 anos vai causar um problema para ele. Então você consegue ter essa preocupação, a própria questão de você conseguir um ambiente melhor para ele trabalhar, a produtividade dele aumenta, todas essas questões dos resíduos, elas podem ser tratados, reciclados ou recuperados, coisa que no canteiro, muitas vezes, você não tem essa condição, essa tecnologia ou esse espaço adequado. Então, só me pegando nesses exemplos, a questão da tecnologia, a questão da inovação tecnológica, da informação hoje em dia, ela é crucial. E diria que se estamos hoje nesse estágio, é por causa desse movimento. E ele é quase que, esse movimento vai acabar demandando uma inovação maior, que vai trazer um novo estágio, e assim nós vamos.
Esse eu acho que foi o maior ganho que a gente teve quando entrou esses movimentos de certificações no Brasil, né? Essa certificação LEED, certificação Aqua, eles começaram a ser muito mais rápidos do que até a própria questão da legislação, né? É algo que não é obrigatório, é voluntário, mas como o mercado comprou muito rápido essa ideia, né? E eles fazem, e o papel principal das certificações é justamente essa, de induzir uma transformação do mercado. E por isso que existem as várias revisões também. O LEED mesmo está passando por uma nova versão que entrou em vigor no finalzinho do ano passado, que a partir do junho do ano que vem ele passa a ser obrigatório, né? Então, de tempos em tempos, quando o mercado começa a atingir aquele patamar que ele estava esperando, eles vão de novo proporcionar um outro salto de tecnologia, de desenvolvimento do mercado, né? O próprio LEED V4 agora, assim como o Aqua HQE, que entrou em vigor agora também, já começa a falar muito forte na questão de análise de ciclo de vida, né? Não tem como a gente entender qual material que é melhor do que o outro se a gente não fizer uma análise de ciclo de vida de todo o ciclo desse material. Então, desde a extração dos recursos naturais, aonde ele está sendo utilizado, como ele está sendo utilizado e o descarte desse produto, né? Então, isso que é legal porque faz com que a indústria, de novo, passe a se movimentar para a gente ver essa diferença, né? O Paulo daí comentou o exemplo da questão da iluminação, né? A gente vê o quanto evoluiu a iluminação no Brasil nos últimos 5, 10 anos. Né? Antigamente, se a gente for pensar, 10 anos atrás, a gente só tinha lâmpada incandescente, no máximo uma lâmpada fluorescente. Hoje, a gente tem muita coisa entrando no mercado, a gente já tem LED hoje que está cada vez mais sendo viável economicamente, e a gente já trabalha hoje no OLED, que é o LED orgânico, que já vai substituir o LED daqui a 5 anos. Né? Então, a gente tem uma tecnologia aí, rapidamente, né, evoluindo e puxada, talvez, por esses processos de certificação. Então, acho que isso foi um diferencial muito bacana que a gente teve para o mercado, né? Acho que as pessoas que compraram essa ideia como o Odebrecht desde o início, hoje elas colhem frutos de estarem trabalhando com essas tecnologias e com esse conceito, né? E eu acho que é uma coisa que não tem como a gente ter uma volta. Eu só tenho a impressão de quando a gente fala em tecnologias e processos sustentáveis, as pessoas associam muito aos altos custos, né, que é uma coisa que a gente vem tentando desmistificar, inclusive na revista Green Building. Como lutar contra essa impressão de que os altos custos são relacionados à sustentabilidade e as pessoas não veem os benefícios e a economia posterior? Olha, eu acho que quando a gente fala tecnologia, a gente pode falar em dois tipos. Tem aquela tecnologia para aquele consumidor quase que viciado de alta tecnologia, né, que não é o consumidor médio. E tem aquela tecnologia que ela é dirigida para o consumidor médio. Porque desenvolver tecnologia por tecnologia, isso simplesmente é uma competição, é muito mais uma coisa quase que acadêmica. A tecnologia ela sempre tem que estar orientada para um destino. Então, ou se são consumidores, conseguir viabilizar que consumidores médios consigam ter acesso a demais ou equipamentos, ou dispositivos, ou produtos melhores, produtos mais econômicos, produtos que conservem mais os recursos. Então, tem que pegar essa linha, essa pegada. Então, como é que a gente consegue separar? É uma questão que a tecnologia ela pode estar voltada simplesmente para o estado da arte, para aquelas pessoas que são os aficionados, vamos chamar, e tem a tecnologia que é para o consumidor comum, que são para nós aqui, para a pessoa que está na rua. Vamos lembrar das questões do celular. Quando a gente falava em celular, e quando apareceu o primeiro celular com acesso à internet, era só para meia dúzia de afortunados. Hoje em dia, é o acesso à internet que existe, vamos dizer, mais difundido, é através do celular. Então, é uma tecnologia que ela pode, por vezes, até começar com nicho. Mas quando tem o ganho de escala, quando vê o mercado potencial, ela vai ter acesso a todos. Então, eu acredito que todos nós, em algum momento, aí ao longo do tempo, nós vamos ser ou usuários ou consumidores ou ter acesso a essas tecnologias. Por mais avançadas, por mais dispendiosas e caras que elas possam ser hoje, amanhã ela vai chegar ao nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem até um exemplo muito legal, né? Quando eu comecei esse trabalho de construção sustentável em 2003, em 2004, mas quando a gente estava no Banco Real ainda, e a gente pesquisava muito essa questão de produtos e tecnologias novas para incorporar nas agências do banco, e a gente não via viabilidade econômica. Até que em 2006 o banco resolveu comprar a ideia e fazer de fato uma agência sustentável, né? Naquele ano, em 2006, esse custo chegou a 30% mais caro, para a gente ter aquela agência sustentável. Né? Hoje, a gente viu até na pesquisa da revista, né, do anuário, que mostra que o pessoal que está no mercado hoje, praticamente 80% deles afirmam que o custo adicional hoje chega no máximo 7%, 8%.
né? E para a grande maioria esse custo está entre 3%, 4%. Então, quer dizer, eu acho que essa maior oferta, maior demanda, né, de produtos vem de fato barateando um pouco mais, né? Se a gente for olhar, o custo ele vem reduzindo, né, desses serviços, dessas tecnologias, porque a gente depende dessa demanda, né? Então eu acho que tem algumas ações importantes também acontecendo. Por exemplo, a gente teve uma mudança da resolução da ANEEL que possibilitou o microgerador de energia colocar essa energia na rede. Então é um investimento que ela faz às vezes um pouco mais alto, né, mas ele pode também ter um retorno direto desse investimento, coisa que até final de 2012 isso é proibido no Brasil, né? Então eu acho que todos esses movimentos de alguma forma vão trazer, né, cada vez mais esse aumento de escala que vai fazer com que a gente consiga baratear ainda mais esses custos. Eu acho que até a demanda do usuário, porque, por exemplo, hoje os operários que trabalham nas obras, eles também são consumidores de unidades imobiliárias. Ele também compra, ele também tem uma família, uma renda familiar, ele está comprando um apartamento, uma casa. Aí ele começa a demandar o seguinte: pô, naquele empreendimento que eu estou trabalhando, lá tem tal dispositivo, tal produto. Aqui não tem. Então eu também gostaria que tivesse. Aí a empresa que está produzindo esse empreendimento dele começa a pesquisar, começa a demandar. Então esse elo também começou a fazer essa questão até de, acho que esses empreendimentos imobiliários sustentáveis, certificados, estão tendo hoje uma questão educacional, pedagógica interessante, porque o trabalhador começa a ver certas coisas que ele começa a ir para casa e comentar. E aí ele chega em casa e comenta, e os filhos muitas vezes já têm essa educação ou conceitos que ele traz da escola, começa a discutir. Então, eu tenho uma filha de 10, 11 anos e vejo ela fazer comentários do tipo: papai, fecha a torneira para escovar o dente, toma banho rápido, que é coisa que ela vem da escola. Então, quando você começa a juntar os dois, o ganho que você tem, aí o próprio trabalhador, o operário, começa a dar importância, ele começa a demandar e fala: eu também quero esse produto. Então, acho que vai ser através de demanda, vai ser através dessa escala, vai ser através de pressão da sociedade, que é como a indústria se mexeu e foi atrás de novas opções e conseguiu viabilizar. Eu gostaria de chamar um breve intervalo e dentro de 2 minutinhos a gente está de volta com o bate-papo com o Paulo. Venha assistir o I, venha assistir o I, eu vou hipnotizar você. Venha assistir o I na UTV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
estamos de volta com o Green Building TV. Ao meu lado, Marcos Casado e Paulo Aridan Soares, diretor da Odebrecht Realizações Imobiliárias. Estávamos num bate-papo super interessante sobre tecnologias, custos das certificações, dos empreendimentos sustentáveis. E eu gostaria que a equipe separasse, colocasse no ar algumas fotos que a gente tem dos empreendimentos. Isso. Esse é a Arena do Corinthians, certo, Paulo? Esse é o projeto do Odebrecht Infraestrutura. Tá? É um programa todo, um desejo da prefeitura de até levar os jogos e usar isso como indutor do desenvolvimento da região da Zona Leste, da região de Itaquera. É um projeto certificado, isso até foi uma demanda da FIFA, né, que o comitê organizador da FIFA ele demandou que todas as arenas, que todos os projetos que estavam sendo desenvolvidos para a Copa fossem certificadas. Ela não chegou a colocar especificamente qual certificação, mas ela queria que todas tivessem. Isso acabou tendo um marco regulatório, aí, uma demanda muito grande de desenvolvimento de alguns materiais que estivessem amplamente ligados ao conceito de tecnologia. E aí eu acho que o mais legal que tem essa questão das arenas, né, Paulo, é aquela questão que a gente falou da educação. Né? Uma pessoa que vai movimentar, todas as arenas do Brasil, da Copa do Mundo, estão sendo certificadas, né? Todas as arenas que vão servir para a Copa do Mundo. Então isso vai ter um movimento muito grande de pessoas. Então as pessoas irem lá, perceberem, sentirem a diferença, aquilo que a gente estava comentando. Ele vai lá, ele vê e ele quer depois aquilo instalado na sua residência, né? Ele começa a entender o que é o conceito a partir do momento que ele começa a vivenciar aquele conceito. Acho que esse foi um grande ganho aí, que teve essa questão do comitê organizador local, a partir do momento que começou a introduzir a questão da obrigatoriedade de ter as arenas certificadas. Paulo, você sabe dizer alguns dos processos sustentáveis, das tecnologias principais que tem ali na arena? Sim, a questão da arena, ela foi primeiro, o próprio desenho dela já é um desenho diferente de estádios construídos há 30 anos atrás. É um desenho que ele privilegia muito a questão da iluminação natural, a questão da posição do sol nos horários dos jogos para que se evite as sombras e evite a utilização dos sistemas de iluminação antes do horário. A questão dos banheiros, do consumo de água, a questão de reaproveitamento de água é um conceito que foram inseridos nesses projetos. Nos projetos antigos, você tem a utilização de água e o descarte dela. Aqui não. A todos os conceitos. Os equipamentos de iluminação, os equipamentos de transmissão, quer dizer, foram vários conceitos que inseridos desde a fase de projeto com essa visão de economia de recursos naturais. Esse é o Parque da Cidade, né? Esse é um projeto imobiliário, ele é um conceito de uma cidade compacta, ele é um projeto onde ele está numa região da cidade, ele já começa desde a escolha do terreno, já é uma otimização do terreno. Por quê? Esse era um terreno que pertencia a uma fábrica e ele já tinha uma questão de uma contaminação no ambiente. Então, dentro desse projeto, nós estamos fazendo uma recuperação total e sem restrição de uso desse terreno. Então, até uma das teses que muitos defendem, que o mercado imobiliário pode ser um vetor de recuperação de áreas contaminadas dentro da cidade. E esse projeto é um projeto que ele tem um apelo muito forte de sustentabilidade, de fruição, de interação com a comunidade e com o entorno. Ele tem componente corporativo, um componente de escritórios para dar vazão para dar suporte aos corporativos, tem um hotel, tem um shopping, tem uma parte residencial e ele tem um parque que cruza todo esse complexo. O parque vai ser aberto? Um parque linear, aberto, então você vai poder cruzar nos dois sentidos, nas 4 direções quase, esse projeto. Então, se você vai utilizar a rede pública de transporte, você pode cruzar por dentro do projeto, sair do outro lado. Então, é uma área que a iniciativa privada, o próprio complexo vai cuidar dessa área, mas ela será totalmente aberta para as pessoas. E, durante o fim de semana, a ideia é que você possa usar essas áreas do parque como áreas de lazer. Você pode fazer uma feira orgânica, você pode fazer área de entretenimento, de espetáculos. Então, tem algumas técnicas de ativação que o condomínio que o complexo, como todo administrador, o gerenciador, ele vai tomar conta disso. E aproveitando toda uma estrutura que já estava lá existente, né? De transporte, de serviço. Acho que isso é o que a gente estava comentando um pouquinho antes. Esse é o hotel. É o hotel, é o Sheraton, que é na Reserva do Paiva. A Reserva do Paiva é uma área
vizinha no caminho de Recife hoje, de Boa Viagem para destino de Suape. Então, é uma área que também ela está quase que uma cidade compacta. Nós estamos falando de uma área aqui residencial, então tem projetos residenciais, projetos comerciais, projetos de hotel, projetos de escola. Então, ela está tentando colocar todas as utilizações e os equipamentos públicos dentro do mesmo conceito, dentro da mesma região, evitando assim aquela questão do deslocamento. Então, é um projeto, ele assume todos os conceitos também de dispositivos, desde projeto de recuperação de água de chuva, de água de reuso, a questão de iluminação, tentando aproveitar ao máximo, vidros de alta eficiência e alto rendimento para você requerer uma menor utilização do ar-condicionado, a questão de iluminação. Então, são conceitos também inseridos nesse projeto. Certo. E esse é o The One. É um projeto corporativo dentro aqui da região da Faria Lima. Também é um projeto que ele tem todos esses conceitos de menor consumo de recursos naturais, a questão de acessibilidade, de fruição. Teve essa preocupação durante a fase de construção de utilizar a obra, até porque aqui foi uma opção nossa fazer um projeto construtivo mais racionalizado, mais industrializado. Então, utilizar esse processo, utilizar as consequências desse processo como se fosse um exemplo pedagógico, usar ele como uma ferramenta de ensino para os trabalhadores começarem a ver essa necessidade de sentir a preocupação em reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia, reduzir a geração de resíduo e como tratar esses resíduos adequadamente. Então, foi uma preocupação muito grande que nós tivemos nesse projeto, foi utilizar o próprio rendimento como uma escola dentro desse conceito de sustentabilidade. E a industrialização é um fator decisivo quando a gente fala em sustentabilidade, né? Sim. É a gente levar boa parte do que a gente tem lá no canteiro para uma indústria e fazer só praticamente uma montagem no canteiro. Você ganha em redução de desperdício, de resíduos, você ganha em velocidade de obra, né? A questão do impacto que você vai causar no todo o entorno, ele vai ser reduzido, porque a gente tem esse prazo menor. Então, é uma das estratégias muito interessantes quando a gente fala em construção sustentável também, né? Você buscar sistemas construtivos que, de alguma forma, vão reduzir esses impactos que acabamos gerando. Muito bacana ver esses projetos sendo realizados. Acho que a gente pode tirar as fotos já. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Queria deixar aberto se o Marcos tiver mais algum comentário, alguma pergunta para o Paulo. Não, eu queria agradecer a presença do Paulo, né, parabenizar o Odebrecht, que sempre foi um dos pioneiros aí nesse movimento. Né, desde quando eu estava lá no GBC, comecinho de 2007, a gente procurou o Odebrecht e rapidamente eles se tornaram membros também, quiseram participar, sempre participaram ativamente desse movimento e vem dando exemplos aí, não só aqui em São Paulo, mas como no Brasil todo. A gente até quis mostrar um pouquinho projetos de outras cidades também, para mostrar o trabalho que o Odebrecht vem fazendo aí, que é realmente muito significativo, né? E acho que vem dando exemplo aí de que esse movimento de fato pode ser uma realidade e já é uma realidade no mercado brasileiro. Paulo, gostaria também de agradecer a sua participação e deixar aberto se você quiser deixar alguma mensagem, os seus contatos. Acho que é uma mensagem que eu deixaria que eu me lembro que há uns 5 anos atrás, uns 7 anos atrás, o conceito de sustentabilidade, preocupação ambiental, era coisa de classe alta, era coisa de rico. Era coisa, até o pessoal tinha uma frase, não, isso é coisa de europeu rico. Eu acho que a gente já passou isso pelas questões ambientais que todo mundo está vendo. O momento que a gente vive hoje, onde está na iminência de talvez um racionamento de água, ou um racionamento de energia, mostra que isso não é mais uma realidade distante, que só o europeu está preocupado. Então, mostra que nós temos essa necessidade sim, nós, o cidadão médio, ele tem vamos dizer, esse direito de ter essa preocupação, de ter essa demanda, e até também temos a obrigação de começar a nos preocupar com isso e demandar produtos para isso. E acho que a participação de ONGs, ou de organismos, ou de sindicatos, ou de pessoas jurídicas que comecem a demandar e levar essa informação, comecem a ter esse debate, começa a criar um ambiente onde a gente pode buscar os financiamentos adequados, buscar as ferramentas, buscar os marcos regulatórios, legislação, que acabem cada vez mais levando aquela bola de neve no sentido inverso que a gente vinha até hoje. Até hoje você não usava porque era caro. Se era caro, você não usava, não tinha escala, você não desenvolvia.
Agora, se a gente pegar o outro sentido, começa todo mundo a demandar, sabe, os nossos governantes, os nossos executivos, legislativos começam a ver isso, começam a se preocupar, começam a dar incentivos, as instituições financeiras começam a criar as condições adequadas, começamos a ter fábricas que começam a criar escala, cair o custo, os próprios consumidores, não só da classe alta, mas da classe média, das classes mais necessitadas, também começam a demandar, nós começamos a entrar num ciclo diferente e reverter aquele ciclo de cada vez mais apenas uma pequena parte da população ter acesso, para um ciclo onde a grande parte da população, ou quase toda a população, terá acesso a esses produtos, que no final todos nós vamos sair ganhando. Ótima mensagem, Paulo. Muito obrigada novamente. Claro. Para relembrar que a partir de amanhã o nosso programa estará no ar em revistagreenbuilding.com.br. Muito obrigada e até a próxima.